A fumaça preta mostrou que a primeira votação não conseguiu a maioria de 2/3 dos votos para escolher o novo Papa. Então, a gente vai continuar ao longo dessa edição te contando o que vai acontecer nas próximas horas, o que vai acontecer nos próximos dias e conversando também com especialistas para entender a repercussão desse primeiro dia de votação que terminou sem consenso, sem a escolha do Papa. Agora, a gente vai conversar com Luciano Gomes dos Santos, que é professor de Filosofia e Teologia, e vou chamar também o Pedro Venceslau, professor, para participar desse nosso papo. Professor, era esperada a fumaça preta nesse primeiro dia de conclave, né? Por que é muito, muito incomum que essa decisão saia na primeira votação? Boa tarde, obrigada por estar conosco. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pedro, pela oportunidade. Boa tarde, CNN. Bom, né, hoje essa grande expectativa que era, né, normal, né, que hoje, de fato, né, uma única votação, que fosse, de fato, a fumaça preta. Na história de todo o conclave, raramente você teve um Papa, né, que foi eleito no primeiro dia, né, da eleição do conclave. Primeiro que hoje, nesse momento da igreja, né, nós temos as 133 cardeais participando, seriam necessários hoje os 2/3, que seriam 89 votos, né, para ser eleito. Então, olhando também a história, né, olhando os outros conclaves, né, os 2 últimos conclaves, então nós tivemos aí a média de 2 dias para o Papa, né, o Bento XVI, depois o Papa Francisco, quando eles foram eleitos. Então, hoje também não seria diferente. Primeiro que nós já tivemos 13 congregações, 13 reuniões antes, né, hoje do início do conclave, justamente um momento de conhecimento, um momento, né, para trazer o perfil da igreja, os desafios da igreja, o perfil de um Papa, né, como que a igreja está inserida dentro do mundo hoje, como que a igreja deve continuar a sua missão. Então, o conclave hoje, de fato, seria essa expectativa mesmo, né, da fumaça preta e agora aguardar nesses próximos dias, né? Nós teremos aí o que é o normal, né, ter 2 votações de manhã e 2 votações à tarde. Mas eu creio, né, não é uma verdade aqui absoluta, que talvez sábado ou domingo que nós teremos aí esse novo Papa. Vou chamar o Pedro Venceslau, então, já conosco. Pedro, sua pergunta. Professor Luciano, naquele filme O Conclave, existiam alguns momentos em que os cardeais podiam conversar, confabular e, por que não, articular politicamente. Começava ali no refeitório, nas refeições, onde eles se reuniam mais geograficamente, italianos de um lado, africanos do outro, norte-americanos do outro. Eu queria saber o quanto que isso é verossímil, em que momento que os papas conversam para conseguir avançar na escolha de um nome, e se é mais por afinidade geográfica, se é por afinidade ideológica ou por outros tipos de afinidades eletivas ali. Olha, o que é importante, lógico, né? Nós temos aí os continentes, né? O Papa Francisco, ele ampliou as eleições de diversos cardeais, onde não havia uma presença de uma relevância, né, desse cargo, desta missão, que é uma missão pastoral. Ontem mesmo se falava o bloco asiático, né, fazendo um paralelo com essa questão econômica, aqui o bloco europeu, o bloco aqui latino-americano. A verdade é que os cardeais eles tiveram essa oportunidade para se conversar, né, como mostra lá no filme, tem um momento que eles vão realizar suas refeições, lógico que eles também vão conversar, eles vão buscar também, né, a experiência, né, da oração, que não é algo puramente, né, de uma política ali religiosa, pastoral, né, para eleger o seu novo líder. Mas, de fato, há esse olhar, né, esse olhar dos cardeais, do conclave, né, para se pensar também geograficamente. Será que, de fato, é necessário, né, que nós tenhamos um Papa, como nós tivemos o Papa Francisco, aqui latino-americano? Será que é o momento da gente ter um Papa asiático, africano,
Como nós tivemos surpresa também, né, na época do Kairó Wojtyła, que se tornou o Papa João Paulo II, né, ninguém esperava, né, que poderia ser ali um polonês. Então existe, de um lado, né, essa força, essa luz da oração do Espírito Santo, mas existe também uma necessidade também pastoral da igreja, onde é necessário, de fato, a gente ter uma presença, né, de um líder de toda a igreja católica, né, de um continente. Então, nós ficamos, né, nessa expectativa e é difícil também a gente trazer assim, um parâmetro, mas, de fato, há um olhar dos cardeais nessas reuniões que já ocorreram e também nesses pequenos momentos que eles têm ali das suas refeições e tudo, para se pensar também, né, e conversando ali aos poucos, né, para buscar. Mas lembrando que a gente não pode reduzir isto a algo simplesmente humano. Existe um lado também da oração, né, da fé, dessa crença, né, do Veni Creator, a vinda do Espírito Santo, para iluminar as mentes, os corações, né, desse Papa e de qual continente, de qual região, de qual local esse Papa deve ser. O mais importante é que seja um Papa, né, que esteja aberto com toda a Igreja, uma presença dentro do mundo. A gente está conversando com o professor Luciano Gomes. Professor, então eu vou aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, perguntei para o outro professor anterior, mas quero ouvir o seu ponto de vista e a sua explicação justamente nesse ponto. Olha, não é uma escolha pelas crenças da Igreja Católica. A escolha dos cardeais pelo nome do Papa, ela não seria uma escolha meramente humana. Ela teria um componente do Espírito Santo. De que maneira este componente do Espírito Santo age ou manifesta-se, né, na hora da decisão do voto, claro, sob o olhar da Igreja Católica? Olha, como a Igreja Católica é uma instituição religiosa, ela é feita, né, com a presença de pessoas dentro da sua comunidade, que é uma comunidade hierárquica, né, desde o leigo que é batizado até quando você chega aí os 3 graus, né, da ordenação, que é o diaconato, que é o presbiterato, que é o episcopato, e o Papa, ele é um título e o cardeal é um título, justamente por você se destacar, né, pela sua presença na comunidade, na região onde você vive, na diocese ou na arquidiocese onde você atua. Então, quando você coloca ali 133 cardeais, né, dentro da Capela Sistina, e aí já tem um peso também, né, você tem essa obra, né, magnífica lá do Michelangelo, que traz a criação do homem, que traz o juízo final, né? Então, é um peso para se lembrar o seguinte, da responsabilidade, né, ali dos cardeais, que eles têm, né, em eleger um Papa de fato que tem essa consciência, que é uma consciência de uma condução espiritual, da redenção, da salvação, mas ao mesmo tempo você tem uma liderança, já que o Papa é uma liderança também política, já que o Estado, o Vaticano é um Estado. E esse elemento ele se manifesta a partir, né, dessa fé de fato, discernimento que o Espírito Santo, por meio da oração, ele pode tocar esse coração. É tanto você chegar aí a 33, 34 votações, por exemplo, que se não chegou ao consenso de um Papa, tem que escolher ali os 2 mais votados, né, para fazer essa eleição. Então, a presença, né, da oração, da meditação, ela está presente aí dentro, né, para um discernimento também. Além do humano, precisa desse discernimento espiritual, pensando nesse líder que vai comandar aí mais de 1 bilhão, né, de católicos aí pelo mundo. Pedro Venceslau. Professor, no último conclave anterior a esse, que escolheu o Papa Francisco, ele não estava na lista dos mais cotados dos papáveis. Pelo contrário, no conclave anterior, ele era apontado como um dos nomes mais fortes, mas acabou não sendo o escolhido. Também João Paulo II não era daqueles apontados como dos mais favoritos. E agora a gente vê, por exemplo, o Liberación, aquela revista Cardinal Review e outras publicações italianas, apontando uma lista de 15 favoritos.
Como é que os especialistas, os vaticanistas, chegam nessas listas? Quais são os critérios levados em conta para eles definirem que alguém é mais papável do que um cardeal mais papável que o outro? E desses considerados, esses 15, só tem um brasileiro, que é o Sérgio da Rocha, Dom Sérgio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de Salvador, porque também ele faz parte daquele grupo do conselho de 9 cardeais que eram muito próximos de Francisco. Então, o Brasil tem alguma chance aí? Um dos critérios, né, isso é importante, se você pegar o Pietro Parolin, então ele é secretário de Estado, ele assim, visitou, ele conhece todas as regiões, todos os cardeais, né, em todo o mundo. Então, ou seja, então uma pessoa que tem uma influência de nome, uma influência nessa democracia, né, do Estado Vaticano, da Igreja, desse diálogo, desta presença. Então, há esse critério que é colocado pelos especialistas em Vaticano, os estudiosos, historiadores, que isso pode ser um critério daquele que exerce, né, um cargo ou tem uma maior influência, de fato, de você ser um papável. Mas isso também não é uma lógica que vai representar a realidade. Como aí o João Paulo II, o Bergoglio, né, no primeiro lá, né, que ele era bem apontado, depois no segundo não, mas por um discurso que ele faz, né, ali uma pregação, então de fato eles percebem, bom, aí, nesse momento a Igreja Católica precisa, né, desse perfil, né, pastoral, precisa desta liderança, né? Então, se você olha por esse lado, é um dos critérios que tem mais influência, que exerce cargo. Então, nós temos o Dom Sérgio, né? Ele faz parte desse grupo dos novos cardeais, então uma influência também, eu comentava isso ontem à noite aqui na CNN, né? De fato, seria muito bom se nós tivéssemos, né, uma liderança, né, e, né, um Papa aqui brasileiro, né, já que nós somos um dos países, né, maiores, né, em número de católicos atualmente. Mas esse não seria só o critério, né? Seria muito bom, né? Cada um puxaria a sardinha, né? Aí para o seu prato é um papa, né, do seu país. Seria excelente. Mas também é uma oportunidade, por que não? Já que os 133, eles podem, né? Um deles sair papa. Tem aquele ditado: entra papa e sai cardeal. Mas o Ratzinger, por exemplo, ele entrou papa e saiu papa, né? Então é uma verdade que não dá para colocar uma afirmação dessa como absoluto, mas é uma chance que nós temos de fato também de ter um papa brasileiro.